Teu nome é mais alto. Diga! Avivamento à luz da Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Oração do profeta Abacuque sobre forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Que o Senhor nos abençoe, queridos. Um filho obediente, que honra os seus pais, é uma bênção. E mesmo quando ele não entende o motivo pelo qual o seu pai lhe deu uma ordem expressa, a confiança no pai, por seu amor e por sua sabedoria, fazem com que essa criança obedeça essa ordem. E no filme de ação que foi estrelado em 1955, chamado Morte Súbita, essa verdade está expressa ali. Um belíssimo roteiro que tem como personagem principal o ator belga, que tem um nome muito conhecido, Jean-Claude Van Damme. O filme narra a vida desse homem, desse ator, como um bombeiro muito capaz, que vai salvar a vida de muitas pessoas. É impressionante. Em um dos seus dias de ação, nesse filme Morte Súbita, narra que o bombeiro leva os seus 2 filhos num ginásio para assistir um jogo de hóquei. Mas ele é surpreendido por um grupo de criminosos e então ele precisa lutar. Logo no início, ele vai levar a sua filha no banheiro e ele dá uma ordem ao seu filho. Prestem bem atenção. Não saia do assento da arquibancada até que eu volte. E então começa a história. A menina é feita de refém, junto com o prefeito da cidade, num camarote, na parte de cima, e o ginásio está lotado, uma espécie de mega arena. 177 mil pessoas estão ali presentes naquela noite para assistir esse famigerado jogo. E a ação ganha contornos dramáticos. É impressionante. Enquanto o jogo está acontecendo, este homem está ali lutando contra os terroristas. E muitos tiros começam a ser disparados dentro do ginásio. Algumas explosões acontecem ali pontualmente e acabam trazendo danos à estrutura geral do ginásio. É impressionante, como eu tenho dito aos irmãos. Há uma bomba ali instalada no ginásio, mas ninguém sabe onde está essa bomba. E então, algumas partes da estrutura começam a cair. E o pavor toma conta, irmãos. Eles começam a correr ali freneticamente, 177 mil pessoas. Tente imaginar. Correndo e aquela multidão, aquela arquibancada tomada de pavor. 177 mil presentes correndo. Eles começaram a correr freneticamente, uma cena assustadora. E as pessoas correndo começam ali a atropelar umas às outras. Por fim, a poeira então abaixa. E quando a poeira abaixa, o ginásio está ali vazio. A estrutura danificada, não é mais a mesma. O bombeiro consegue ali resgatar a sua filha. E quando ela então está em segurança, ele volta ao ginásio para resgatar o seu filho. Não havia ninguém mais lá. Ele já estava sem esperança de encontrar o menino e pensou, com muito medo, que ele havia perdido o seu filho na multidão ensandecida. E ele começa a procurá-lo insistentemente. É uma criança ainda. Quando ele olha para a arquibancada, o local onde ele havia deixado o seu filho, estava lá o menino, sozinho, chorando de medo e perplexo
assustado. Uma cena emocionante. Os dois se abraçam e ele diz ao seu pai: Pai, eu não saí do meu lugar como o Senhor me mandou. É impressionante. Esse filme é impressionante. Mas a obediência daquele menino, mesmo diante de tanto medo, pavor, perplexidade, ilustra a confiança do profeta Abacuque em Deus, durante aquele período turbulento e com circunstâncias amedrontadoras. O profeta havia recebido uma ordem dura e expressa de Deus, do seu pai, e a imagem que havia sido revelada ao profeta abalou todas as estruturas do seu coração. Então, ele olha o cenário daqueles homens judeus fugindo dos babilônios. Ele observa esses homens na mira dos criminosos. E mesmo com a multidão que ficaria ensandecida, perplexa, Abacuque confia no seu pai. E ele fica no mesmo lugar, aguardando o seu pai vir de encontro a ele e salvá-lo. Isso no capítulo 2, Deus havia revelado ao profeta que o justo viverá pela fé, como nós vimos aqui. Agora, no capítulo 3, nós veremos o filho Abacuque demonstrar de fato para Deus que ele está vivendo pela fé. Veremos aqui ele confiar no Senhor, mesmo diante do seu medo, do medo que bate a porta. E nesse momento aqui, ele está fazendo um pêndulo no seu coração. Abacuque está indo do temor à fé, da perplexidade à certeza e da preocupação à confiança. E ele expressa a sua confiança no seu pai de uma forma impressionante. O capítulo 3 é o cântico de adoração do profeta. Um salmo que ele compõe de adoração, se lembrando das verdades preciosas do Evangelho. E ele se lembra da confiança no Deus soberano e Criador. E ele compõe esse cântico aqui como uma forma de adoração a Deus. Um cântico em forma de oração. Nós acabamos de cantar ainda há pouco um cântico em forma de oração. Na oração, encontro calma. Na oração, encontro paz. E é isso que Abacuque está fazendo. E o intuito desse cântico é que ele seja entoado a outras gerações futuras, para que eles tivessem a mesma esperança resoluta que Abacuque tem aqui, ao falar com Deus, experimentar essa oportunidade preciosa de ouvir a voz do Senhor. Agora, tente imaginar o impacto desse canto à medida que a Babilônia ia se aproximando para capturá-los, ou até mesmo trancafiá-los dentro do cativeiro babilônico. Todos os judeus cantariam esse cântico e seriam lembrados dessa verdade. Essa música, esse canto aqui, deveria servir de inspiração para viver no tempo presente, se lembrando das promessas futuras de um Deus Criador. Porque profundas verdades são melhor compreendidas quando nós as cantamos. É ou não é verdade? E hoje nós vamos examinar aqui a introdução do Cântico do Profeta. Na semana que vem nós vamos examinar o restante do canto. E nessa primeira parte, há lições mais profundas do que você pode imaginar, nesses 2 primeiros versos apenas. Eu queria convidar você a manter sua Bíblia aberta, porque nós vamos examinar a fundo o verso de número 1 e também o verso de número 2. Há uma divisão nesse texto aqui. E a primeira lição que nós podemos aprender é que a oração era prioridade na vida de Abacuque. Vejam, ele começa o livro inteiro, com um pedido de resposta às suas orações. A primeira expressão usada pelo profeta é: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? É uma pergunta de alguém que ora constantemente, incessantemente, alguém que busca a Deus através da oração, alguém que clama por socorro, pelo socorro que vem de Deus.
O próprio livro do profeta Abacuque, se você observar, é o registro da conversa em oração do profeta com Deus. E ele conclui o seu livro com uma oração em forma de cantos. Vejam o que diz o primeiro verso do capítulo 3. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. E aqui de imediato, duas aplicações para nós. Primeira, se você deseja conhecer mais a Deus, você precisa gastar tempo com Ele. Vou repetir. Se você deseja conhecer mais a Deus, você precisa gastar tempo com Ele. Isso é um encorajamento à oração, irmãos. O adversário das nossas almas, Satanás, ele é um especialista em nos afastar de tudo que é mais precioso nesse tempo com Deus. Ele usa 3 coisas para conspirar e alimentar a ausência de oração na sua vida: barulho, pressa e multidões. 3 coisas. E essa tríade é uma dura ofensiva do inferno contra a igreja. Nunca houve tanto barulho na história. Nunca houve tanta correria e tanta gente como há hoje. E com isso nosso coração ali é desviado daquilo que é mais importante para aquilo que é secundário. Boa parte de nós perdeu a comunhão com o Senhor. Não se relaciona com Deus. E a gente vai se acostumando com algumas coisas como se essas coisas fossem importantes. Faça um exercício. Volte, por exemplo, na história da sua vida para avaliar. Não muito tempo atrás, os mais novos aqui vão saber, não havia automóveis. Se uma buzina apenas fosse tocada, ninguém saberia o que era. E a gente vai se acostumando com o barulho. Hoje, inclusive, há placas na frente dos hospitais, né? Não buzine. As pessoas não têm noção. Nós vamos nos acostumando com o barulho. Pressa, agitação, correria. A impressão que nós temos é que cada dia mais os dias têm menos tempo para cumprir todas as tarefas. 24 horas é insuficiente para cumprirmos todas as tarefas que nós temos. A influência das multidões de pessoas, por exemplo, te levando a fazer coisas que você nunca imaginou a fazer. Tanta gente no mundo e tanta gente indo pelo caminho errado. Isso vai nos levando para mais longe de Deus, mais distante de Deus. E ouça, não há ninguém aqui hoje e agora que possa estar feliz com a sua vida de oração. Se você diz que você está feliz com a sua vida de oração, me perdoe, mas é mentira. Ninguém pode estar feliz aqui hoje com a sua vida de oração. Nós precisamos orar mais. Nenhum dos homens gigantes do passado, grandes homens, que fizeram muitas coisas, estavam felizes com a sua vida de oração. Por mais que eles passassem muito tempo com o Senhor, eles sabiam que eles precisavam de mais tempo. A.W. Tozer diz assim, ouça: Deus não se curvou à nossa pressa nervosa, nem adotou os métodos da nossa era imediatista. O homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo, muito tempo. Pergunta: como o profeta Abacuque sabia que Deus preservaria a vida dos judeus e que a disciplina de Deus seria boa para eles? Como ele sabia disso? Porque ele tinha uma vida de comunhão com o Senhor. Ele tinha uma vida de oração com Deus a ponto de ouvir a voz dele. E um cristão não pode achar que a sua vida de oração hoje é suficiente, irmãos. Nenhum cristão pode achar isso. Ele precisa buscar mais a Deus, saber mais sobre Ele e aprender a discernir os seus propósitos. E o maior exemplo não é nem o profeta Abacuque, apesar dele ser uma grande referência. O maior exemplo é Jesus Cristo. O texto de Marcos, capítulo 3, diz que depois subiu Jesus ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. E então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Qual era o chamado principal desses homens? Estarem com Cristo, para estarem com ele.
Dois homens aqui que foram gigantes na arte da oração e não estavam satisfeitos com a sua vida de oração. Quero citá-los no intuito de te encorajar. Richard Sibbes diz assim: o meu Deus e eu somos bons companheiros. Houve um homem chamado Hudson Taylor, um gigante missionário, e foi uma bênção quando ele disse isso. Ouça: durante mais de 40 anos o sol nunca se levantou na China sem me encontrar de joelhos em oração. 40 anos. E a Bíblia nos encoraja a buscar o Senhor em oração. Nós podemos olhar o profeta Abacuque como uma grande referência na arte da oração. Um homem que buscava ao Senhor. Segunda aplicação. Ouça: a desculpa da falta de tempo não é um problema real, mas a falta de prioridade. Você pode estar pensando que Abacuque tinha mais tempo do que você tem. Bom, eu não tenho tanto tempo assim, pastor. E o que mais se ouve são pessoas dizendo que não tem tempo para fazer algumas coisas. Não tem tempo para dar atenção em casa, não tem tempo para estudar, ler a Bíblia, ler as Escrituras, não tem tempo para investir no relacionamento com o Senhor. Há muitas pessoas ocupadas dizendo que não tem tempo para nada. Mas a alegação da falta de tempo pode denunciar uma outra coisa: a falta de prazer nas coisas do Senhor. Quando você ama, quando você gosta de alguém, você dá um jeito, você aumenta o tempo. Eu quero te dar um exemplo. Com o advento das redes sociais e as plataformas de entretenimento social, muitas coisas ganharam notoriedade. E é interessante porque quando elas ganharam público, acabou tomando uma dimensão maior, e acabaram tomando ali um contexto global sobre esse quadro. Um pastor muito famoso batista chamado John Piper, pastor americano, e hoje um dos principais pastores batistas em atividade, ele disse uma frase muito oportuna no advento ali quando as redes sociais tomaram um contorno global. Veja o que ele disse: uma das maiores utilidades do Twitter, Instagram e Facebook será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. No dia de 24 horas, as pessoas gastam 1/3 do seu dia com coisas sem sentido nas redes sociais. Então, não é por falta de tempo. Falta oração porque falta prioridade, porque falta amor a Deus. Enquanto a oração não for uma prioridade na sua vida, não haverá espaço para um verdadeiro avivamento. Pois bem, agora nós vamos entrar, eu sei que você certamente está ansioso para ouvir sobre esse tema, sobre de fato o tema da mensagem que é tratado pelo profeta. No verso de número 2, ele usa aqui com poucas palavras para tratar sobre o tema do avivamento espiritual, mas são palavras profundas. E a primeira lição que nós podemos aprender sobre o tema de avivamento espiritual é o seguinte: o avivamento espiritual não pode ser provocado pelo homem. Vamos ler o verso de número 2? Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembre-te da tua misericórdia. Vejam, Abacuque não é um menino, ele é um profeta aqui experimentado. Ele sabe o que ele está pedindo ao Senhor. E então, depois de abrir aqui o seu coração em adoração, ele faz 2 petições ao Senhor. Uma por renovação e outra por misericórdia, por avivamento espiritual. E vejam, o avivamento espiritual é o resultado de um profundo relacionamento com Deus Criador. E ele produz frutos evidentes. O profeta aqui, ele ora para que Deus mantivesse viva essa obra e fizesse com que a obra do próprio Deus prosperasse. Mas veja, é curioso notar, porque a obra que Deus estava realizando não era ali o que Abacuque queria, não era o que ele teria escolhido para o resultado do problema que estava acontecendo com os judeus. Mas Abacuque é um grande exemplo para nós.
ele compreendeu os propósitos do Senhor, e mesmo não sendo a vontade dele, ele descansou e confiou no Senhor. Agora veja, especialmente num país como o nosso, o avivamento é um tema muito mal compreendido. É uma mistura de coisas, inclusive com outras religiões, que nós podemos chamar de sincretismo religioso. Dons espirituais, estilo litúrgico, fortes emoções, grandes multidões e muitas decisões por Cristo é o que normalmente as pessoas alegam ser o avivamento. Mas veja, o avivamento espiritual é uma obra divina. Eu quero ilustrar para você como as pessoas veem o avivamento atualmente, especialmente aí nos falsários que vivem prometendo que Deus não promete e vendendo coisas que Deus também não diz. No máximo, o que eles fazem é ludibriar e enganar aqueles que são bem intencionados. Agora veja, para nós sabermos o que é um avivamento espiritual, nós primeiro precisamos saber o que não é um avivamento espiritual. Eu quero dar o nome aqui de perigos que falseiam um verdadeiro avivamento. E que perigos são esses que por vezes os falsários contribuem? Primeiro, o perigo de confundir emoção com transformação espiritual. Muitos desses avivamentos, irmãos, são avaliados de forma equivocada, até mesmo pelas pessoas que estão ali cultuando. E normalmente a avaliação é feita pela intensidade do culto. Já perceberam isso? Gente chorando, pessoas caindo no chão, pessoas pulando, profetado em massa, pessoas profetizando em massa, pessoas gritando ou rodopiando. E o que isso gera? Confusão de excitação com a obra do Espírito Santo. Quero fazer uma recomendação a você. Se você quer liberar um pouco de endorfina com uma atividade física, não vá à igreja buscar avivamento espiritual. Vá para uma academia. Certamente você vai fazer o exercício da forma correta. Biblicamente, o avivamento não é um culto animado, mas é uma mudança profunda na sua vida e no seu coração. E o que mais acontece é a redução do avivamento a sensações momentâneas, e não a frutos permanentes. E mais, o falso avivamento pode criar a impressão de que Deus só age quando há manifestações visíveis, barulho, fumaça e gritaria. Isso reduz a soberania divina, irmãos. Deus já está agindo no decurso da história. Mas veja, somente o profeta Abacuque sabia que Deus já estava agindo naquele momento. O povo ainda não havia sido informado, mas mesmo assim Deus estava operando. Quero fazer uma pergunta para você. O que esses falsários podem causar com o fruto de um avivamento falso? Há um outro perigo que se destaca. Veja, o perigo de produzir crentes frágeis e dependentes. Eu vou repetir. O perigo de produzir crentes frágeis e dependentes. Quando o foco ali, ele está somente no impacto espiritual nos cultos, isso gera ali uma fé dependente do ambiente, condicionada ao estímulo emocional, imatura doutrinariamente, vulnerável ao esfriamento espiritual. Basta observar que boa parte dessas pessoas que dizem estar vivendo um avivamento com os falsários, boa parte delas, se não a maioria, se desviam da igreja num curto período de tempo. Que avivamento é esse? Que avivamento é esse? E esse tipo de avivamento falso faz com que o indivíduo não ore em casa, não leia a Bíblia, e quando lê, busca ali normalmente o que está escondido por trás do texto. Há uma história muito curiosa de um rapaz que estava com dúvida em fazer seminário. Hoje ele é um pastor, já se arrependeu desse pecado, mas enquanto ele estava ali em dúvida, ele começou a orar a Deus: Senhor, me dê uma resposta, eu quero saber onde eu vou fazer seminário, se é no Rio ou em São Paulo. No Rio ou em São Paulo. Aí ele falou, fechou o olho com essa visão
de avivamento, de direção de Deus que ele tinha, abriu o texto bíblico, botou o dedo, abriu o olho e leu assim: desce no rio e lava-te. Então é para o Rio de Janeiro que eu tenho que fazer seminário. Vejam, irmãos, as pessoas que fazem isso não têm vida de santidade, vivem procurando experiências novas, ou seja, cresce no fogo, mas não cresce na fé. Esse é o perigo de ser dependente das emoções que estão no culto. E se não tem gritaria, se não tem fumaça, a presença de Deus não estava ali. Deus não age baseado nos nossos sentimentos. Há um outro perigo que também pode acontecer nesse processo: o perigo da pressão por sinais extraordinários e milagres obrigatórios. Um grande equívoco, irmãos, é a ideia de que onde há avivamento, onde está acontecendo ali um despertamento espiritual, obrigatoriamente tem que ocorrer curas, profecias, revelações, campanha de poder, atos proféticos, entre outras coisas. Um ambiente ali onde o emocionalismo e o auto-engano florescem. E quando esses sinais eles precisam obrigatoriamente estarem ali, como uma espécie de norma, ouça uma recomendação: prepare-se para as profecias fabricadas, curas que não aconteceram, exageros espirituais e manipulação da multidão. Há também um grande equívoco sobre a figura do líder. Boa parte dos líderes se autodenominam como ungidos especiais. Isso vem acompanhado de outros equívocos. O apóstolo, o pastor Augusto Nicodemos, diz que apóstolo bom é apóstolo morto, né? Ou seja, não existe mais apóstolo. Apóstolo, para alguém ser apóstolo, ele deveria ter sido testemunha ocular da morte e ressurreição de Cristo. É um dos requisitos principais. Pois bem, ou você viveu em tempos passados, ou você não é apóstolo. Portanto, apóstolo bom é um apóstolo morto. O profeta, o pregador de fogo, o avivalista internacional, são um simulacro que gera ali um culto à personalidade. Deus então ele é retirado do centro da igreja e a vontade do líder começa a ser maior do que a vontade de Deus. As pessoas abandonam a Bíblia e começam a ouvir apenas o pastor. Esse tipo de igreja, irmãos, cria ali uma dependência das figuras humanas, uma espiritualidade infantizada e um uso de autoritarismo espiritual. O avivamento bíblico nunca gira em torno de grandes homens, mas do senhorio de Cristo. Os grandes homens são o meio pelo qual Deus faz as coisas. Então veja, e a falta disso culmina aqui na última atitude dos falsários, que é o último perigo que nós vamos ver. O perigo da ausência da avaliação bíblica e teológica. Boa parte desses homens se mostram resistentes à análise bíblica, a exame doutrinário, a prestação de contas, discernimento dos espíritos. E se alguém questiona, é visto como resistente ao Espírito Santo. Sai para lá. Está questionando o ungido do Senhor? Você não pode questionar o ungido do Senhor. Percebe? Isso aqui é um simulacro onde cria uma cultura onde o emocionalismo é protegido, o discernimento é criticado e a encenação é protegida. E se Jesus entrasse pela porta de boa parte dessas igrejas, ele seria expulso. Não tenha dúvida disso. Essas pessoas criticam os fariseus, mas criam regras idênticas que nem elas mesmas são capazes de seguir. E eles alegam uma coisa que é crucial. Eles falam que Deus fala com eles todos os dias. Os milagres caem pelas janelas das igrejas. Quero dizer uma coisa aos irmãos aqui. Isso não significa que Deus não age no meio onde essas coisas estão acontecendo. Deus é soberano e Ele pode agir inclusive nesses lugares. Soberano Criador, o Deus que decide agir, resgatar, abrir os olhos, transformar. Mas veja,
Isso aqui faz com que você possa distinguir o que é de fato um fogo santo de um fogo falso. Um fogo verdadeiro do que o nosso saudoso pastor John MacArthur vai dar a nomenclatura de fogo estranho. Perceba, em contraponto a isso, veja o que realmente acontece nas Escrituras. Ouça. Um decurso de tempo grande, de 100 anos, Deus se comunicou com Abraão apenas 5 vezes. 100 anos, 5 vezes. Ao longo de milhares de anos na história, Deus revelou 21 sonhos apenas a 13 pessoas. 6.025 anos. 21 sonhos a 13 pessoas. Mas por aí o pessoal anda dizendo que Deus fala em sonho todos os dias, né? Não, tive um sonho lá, tal. Em toda a história, Deus enviou anjo 30 vezes para falar com os homens. E sempre no idioma deles. Deus não fala com os homens em línguas estranhas. Basta observar, por exemplo, o próprio texto onde o anjo vai até Maria falar sobre o nascimento de Jesus. Quando o anjo vai até Isabel falar sobre João Batista e Zacarias também, a língua que o anjo fala é na língua deles. Como uma advertência a isso tudo, irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz assim: examinai tudo e retende o que é bom. E houve alguns homens no decurso da história que combateram aqui essa falsa percepção sobre o avivamento espiritual. Eu quero citar apenas 3 deles. Ouça o que diz Jonathan Edwards: o diabo possui mais poder para imitar sinais do que muitos imaginam. Outro homem, Martin Lloyd Jones: o culto que depende de excitação constante não é cristianismo, mas é entretenimento religioso. Terceiro, A.W. Tozer, um gigante puritano: estamos produzindo cristãos fracos porque queremos experiências baratas. Portanto, esses movimentos podem fazer muito barulho e por esse motivo atrair muitas pessoas pelo que nós chamamos de evento sociológico, mas não é o Evangelho. Pois bem, nós vimos aqui então algumas características e perigos sobre o falso avivamento, que é falseado e até mesmo ludibriado pelos homens. São espetáculos, pirotecnias, que muitas vezes enganam e até mesmo cegam as pessoas. Pessoas honestas que estão ali buscando o Senhor, mas estão perdidas. Agora nós vamos ver aqui o que um verdadeiro avivamento produz. E qual é o intuito do profeta Abacuque em pedir a Deus avivamento? Aviva a tua obra, ó Senhor. Mais uma vez, acompanhe o verso número 2 na sua Bíblia. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Vejam, o profeta aqui não está pedindo algo novo, está pedindo novo de Deus. Senhor, traga o seu novo para mim. Nada disso. Ele pede que Deus revele novamente o que sempre aconteceu. Não é uma invencionice, não é uma pirotecnia, mas a expressão aviva a tua obra e faze-a conhecida é o profeta Abacuque aqui trazendo à memória. Ele está se lembrando do agir de Deus no passado, e essa lembrança aqui alimenta a sua fé no presente. Não é emoção religiosa, mas é ação soberana do Deus Criador. E há aqui uma aplicação para nós. Talvez você pode estar preocupado e até mesmo com o coração inquieto acerca do avivamento que não acontece próximo de você. Ouça, descanse o seu coração. O avivamento ocorre no tempo de Deus. Essa é uma lição preciosa para nós. O profeta aqui, ele reconhece que Deus age no decorrer dos anos, mas não necessariamente no ritmo ali e na velocidade que nós desejamos, irmãos. Há um propósito no tempo que nós esperamos o Senhor. E muitas pessoas acham que podem mover a mão de Deus para o despertar de um povo. Mas na verdade, é Deus que decide a hora e o momento exato em que Ele vai fazer de novo. Mas veja,
O nosso dever como cristãos é orar e pedir que Deus envie um avivamento genuíno para o seu povo. Portanto, isso deve nos deixar tranquilos, porque o maior interessado para que a igreja avance, para o avanço da igreja, é o próprio Deus. Deus é o maior interessado para que o bendito Evangelho de Jesus Cristo seja pregado aos cantos, e Ele fará no tempo certo. Nós estamos aqui apenas cumprindo a missão que Ele nos deu. Nós fazemos parte disso, mas nós não podemos perder de vista que Ele é o Senhor da obra. Ouça, eu quero fazer uma recomendação e dar uma palavra a você de consolo. Quem tinha que morrer para que o Evangelho fosse adiante, já morreu numa cruz há mais de 2000 anos atrás. Portanto, esse fardo não está sobre os seus ombros. Nós estamos apenas participando do Missio Dei, da missão de Deus, a missão que é de Deus. E o mesmo Deus que determina os fins, também determina os meios para alcançar esse fim. E como características de avivamento, ao invés de olhar para o futuro, Abacuque o que faz? Ele olha para o passado. E ele se lembra do que Deus fez naquela fuga do Egito e a conquista de Canaã. Então, o profeta olha para essa realidade, o quadro pintado à sua frente, e ele pede que Deus faça esses grandiosos feitos, que sejam reconhecidos por gerações futuras e até mesmo a própria geração dele. E ele usa essa expressão aqui: tenho ouvido a tua fama. É uma expressão comumente usada no Antigo Testamento, e é a mesma expressão usada por Daniel, no capítulo 9, no verso 15, quando ele diz assim: ó Senhor nosso Deus, que tiraste o seu povo da terra do Egito com mão poderosa, e adquiriste a fama que tens até os dias de hoje. Nós temos pecado e cometido iniquidade. Vejam, Abacuque não pede o novo de Deus, ele não está buscando o que Deus pode fazer, mas ele olha para trás, para buscar o avivamento espiritual no Senhor. Pois bem, vejamos então o que é um avivamento espiritual à luz das Escrituras. O verdadeiro avivamento bíblico, irmãos, ele acontece como aconteceu com Neemias, Josias, todo o livro de Atos dos Apóstolos. E esses livros sempre foram marcados por algumas características que se destacam. E o perfil de um verdadeiro avivamento é o seguinte: arrependimento. Thomas Watson, puritano, ele diz que arrependimento e fé são as duas asas pelas quais os salvos voam para o céu. A confissão de pecados é a segunda coisa também. Muitas vezes a igreja não avança por conta do pecado oculto que está na vida dos seus membros. A igreja fica travada, não avança, porque há muitas pessoas pecando, não confessam seus pecados, estão ali presas nas celas dos pecados ocultos. Retorno à palavra como centro. O verdadeiro avivamento coloca a palavra no centro de todas as coisas. Há uma reforma também moral e comunitária. Você sente um grande zelo por viver de forma digna, moral, comunitária com as outras pessoas. O que muitas pessoas chamam de avivamento, irmãos, é apenas o aumento de público, um culto mais barulhento, agenda cheia de pregadores itinerantes, campanhas de poder, quarta da vitória, culto de libertação e vigílias sensacionalistas. Não há evidência de conversão, não há evidência de novo nascimento, não há evidência da palavra de Deus como centro. E aqui uma aplicação para nós. Ouça, o avivamento genuíno é norteado por arrependimento e fé. Sem isso, é apenas espetáculo. O indivíduo diz que está ali havendo um avivamento espiritual na sua igreja, que está vivendo ali um avivamento, um despertamento na sua vida, mas não pede perdão por ofender as pessoas. Diz que fala em línguas estranhas, mas não vive uma vida correta e usa palavras torpes no seu dia a dia.
Observe, se não há mudança no caráter, reconciliação, santidade, ética, compromisso com o Evangelho, não há avivamento. Jonathan Edwards, mais uma vez, eu quero citá-lo, ele diz assim: não existe avivamento verdadeiro sem quebrantamento. Warren Wiersbe diz assim, prestem bem atenção, comentário irretocável: movimentos que prometem poder, mas negligenciam a palavra, produzem cristãos inflamados por um fogo que Deus não acendeu. Vejam só como isso é importante. Portanto, o avivamento ele não começa com barulho, mas com quebrantamento. E muitos confundem as emoções com arrependimento genuíno. Muito barulho não causa arrependimento. Pode causar remorso, porque tem muitas pessoas indo ali na mesma direção e você indo em outra direção, você acaba indo junto com o movimento. Mas o que causa arrependimento genuíno é a compreensão correta do Evangelho. 2 comentários aqui para trazer luz sobre essa aplicação. Primeiro, na verdade o primeiro e o segundo do reverendo Augusto Nicodemos. Primeiro deles: há muitos gemidos, sussurros, lágrimas, olhos fechados e mãos levantadas ao alto, mas pouco arrependimento, quebrantamento, convicção de pecado, mudança de vida e santidade. Durante um verdadeiro avivamento, contudo, corações são quebrantados e há uma profunda convicção de pecado. Então, se você busca avivamento, um bom começo é se arrepender dos seus pecados. As coisas mais sutis, melhor, as coisas que são mais sutis, elas levam você para caminhos assustadores. Pessoas, por exemplo, que valorizam demais o teatro da possessão demoníaca, inclusive nessas igrejas, isso é um desvio muito comum do evangelicalismo brasileiro. Quando as pessoas pensam, por exemplo, em alguém possesso, o que vem à mente? Normalmente alguém dando ali uma entrevista na TV. É ou não é? Voz diferente, força descomunal, mas percebam a sutileza de Satanás. E o reverendo Augusto Nicodemos, dando continuidade ali ao seu primeiro comentário sobre o avivamento espiritual, ele diz assim: quando Judas ficou possesso por Satanás, prestem atenção, não caiu no chão, não revirou os olhos, não falou com voz diferente, não ficou doente ou encurvado, não ganhou força descomunal, simplesmente saiu e foi ganhar dinheiro vendendo Jesus. Há muitos que ignoram as artimanhas de Satanás, e eu falo com muito amor aos irmãos. Se você não perceber, você pode estar sendo usado por Satanás para cumprir os seus planos. Avivamento não é o que você faz com o que você sabe de Deus, mas é o que Deus faz através de você, independentemente de quem você era antes dele. Caminhando para o final, vejam só o que nós podemos aprender também com o profeta Abacuque. A justiça de Deus e a sua misericórdia andam juntas. Parte final do verso de número 2, Abacuque está ressaltando aqui, pedindo que Deus traga misericórdia. Ele sabe, o profeta sabe que o juízo virá, e Judá realmente ali estava corrompida. Ele não nega a disciplina de Deus, mas agora ele suplica que, mesmo corrigindo, Deus revele a sua graça sobre eles, na verdade. E ele faz menção à ira de Deus 3 vezes. É curioso, o profeta, numa oração de louvor, está fazendo menção à ira de Deus. No verso de número 2, no verso de número 8 e no verso de número 12. 3 vezes falando sobre a ira de Deus. E aqui está a visão correta do profeta. Veja, ele não ora para que a vontade de Deus seja deixada de lado. Ele não está clamando a Deus e pedindo assim: Senhor, a sua vontade é boa, perfeita e agradável, mas eu não quero ela agora. Não é isso que ele está falando. Ele não ora para que a maldição do pacto seja retirada.
mas ele ora para que ela seja aliviada. Ele sabia que o julgamento era iminente, não havia mais tempo ali para exortação ao arrependimento, mas ele sabe que Deus é justo. E então o que ele faz? Ele pede misericórdia. Misericórdia, Senhor. Ele recorre à misericórdia de Deus. Como o profeta Jeremias vai dizer, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. E o profeta Abacuque, semelhante ao rei Davi, quando Deus ali lhe ofereceu 3 possibilidades de disciplina, por ter levantado o censo, confiando apenas na força do seu próprio braço, e Deus lhe oferece 3 opções: 3 anos de fome, 3 meses sob a espada do inimigo, ou 3 dias sob a espada do Senhor. Qual é a opção de Davi? Cair nas mãos do Senhor. E ele cai nas mãos do Senhor, porque, como diz o próprio rei Davi, muitíssimas são as suas misericórdias. E assim como Davi, Abacuque sabia que a disciplina de Deus seria para o seu bem, e então ele pede com o coração amoroso que Deus revelasse a sua misericórdia. Caminhando para o final, eu quero finalizar com uma oração inspirada no livro do profeta Abacuque. E essa oração justamente inspirada no texto que nós lemos, uma citação. Alguém disse assim: Senhor meu, eu tenho ouvido falar das suas obras, e me maravilho diante do teu poder. Tu é o mesmo ontem, hoje e sempre, e nada pode deter o que determinas realizar. Aviva a tua obra em mim e no teu povo, restaura a fé cansada, renova o amor que esfria, desperta os corações adormecidos, e torna o teu nome conhecido nos nossos dias. Seus caminhos são perfeitos, ainda quando eu não os compreendo. Por isso, no teu tempo, no teu modo, faz brilhar a tua glória entre nós. E Senhor, quando nos corrigires, lembra-te da misericórdia, que a tua graça nos envolva, que o teu perdão nos sustente, e que a tua presença seja o nosso refúgio. Conduze-nos com a tua mão firme e amorosa. Em ti confiamos. Amém. Para finalizar, uma citação e 3 afirmações finais. Um evangelista chamado Dwight Moody, ele diz assim: eu costumava pensar que devia fechar a minha Bíblia e orar pedindo fé, mas percebi que é por meio do estudo da palavra que eu obteria de fato a fé. Afirmações finais. Ouça. Traga à sua memória as obras do Senhor. Deus está fazendo grandiosas obras, mas Ele também já fez grandes coisas. E olhar para o passado, olhar para trás, olhar para a história, é não cometer erros e equívocos no futuro. Segundo, clame por avivamento genuíno. A oração é o meio que Deus usa para fazer maravilhas no meio do seu povo. E há muitas pessoas negligenciando a oração. Terceiro e último, confie na misericórdia e na graça de Deus, mesmo se você estiver sendo disciplinado ou corrigido. O Senhor nos abençoe, nos ajude a confiar, descansar nessas preciosas verdades do Evangelho. Amém? Vamos orar. Teu nome é mais alto. Diga! Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu